Olá, meu nome é Juliano Spayer, eu sou estudante de doutorado na University College London. Essa é uma apresentação curta sobre método de pesquisa antropológico aplicada a ambientes virtuais, especialmente mídias sociais, Facebook, Twitter, etc. Faz parte da pesquisa de campo que eu fiz. O material vem principalmente desses 17 meses em campo no Brasil. Inclui também uma outra pesquisa anterior feita também na UCL sobre YouTube. O tema da pesquisa, dessa apresentação é metodológico, então vantagens e desvantagens de se fazer pesquisa online apenas. Então, resumir a sua interação, a sua participação ao ambiente mediado pela internet, ou fazer a pesquisa, uma pesquisa onde você, ao mesmo tempo, observa o online, mas também enxerga e convive, participa da experiência fora da internet, enfim, vendo os outros desdobramentos de como as pessoas se relacionam, quem que elas são quando elas não estão usando o computador. Eu recomendo que junto com essa apresentação, vocês leiam esses textos que estão sugeridos aí. Primeiro é o de um pesquisador da University of California em Irvine, Tom Welsdorf. Escreveu um livro como antropólogo dentro do Second Life. Então, é um livro que é todo feito pela internet. Ele não conheceu, não se relacionou, não sabia quem eram as pessoas ali fora da internet. Ele se relacionou com as pessoas como elas se apresentam quando estão no Second Life. O segundo é o livro da pesquisa, essa mais longa que eu participo. Então, do Tom é o capítulo 3, do Tom Bosdorf é o capítulo 3, e desse segundo livro, How the World Changed Social Media, também capítulo 3, e aí a apresentação, o capítulo argumenta sobre a vantagem de você fazer a etnografia ao mesmo tempo em que você acompanha o relacionamento das pessoas online, você vê como elas vivem também fora quando não estão usando o computador. Depois é uma recomendação de vídeo. O nome do vídeo é An Anthropological Introduction to YouTube, do antropólogo também Mike Wesch, americano. E no final uma referência de um texto curto meu, que fala sobre o uso de um determinado gênero de vídeos chamado videotags, como uma maneira de você recolher informações de campo como uma pesquisa. Isso vai ficar mais claro mais para frente durante a apresentação, tá? Mas essas são as referências. Sobre fazer pesquisa de campo apenas online, eu vou falar da experiência que eu tive nesses dois tipos de pesquisa. E, enfim, a leitura da bibliografia vem junto com isso a acrescentar e a dialogar com essa experiência. Então esse é a capa da minha dissertação de mestrado sobre o grupo dentro do YouTube, as gurus do YouTube, que ensinam umas às outras como fazer maquiagem, usando o YouTube como mediador. Essa pesquisa está online, vocês podem encontrar ela se precisarem na minha página pessoal, que é julianospayer.com.br. O link está lá para você fazer o download. Por que nessa primeira pesquisa eu optei por me relacionar apenas com essas pessoas via internet? Primeiro porque foi uma pesquisa de mestrado, um mestrado que começa e termina em um ano,
Então, um tempo muito limitado para fazer a pesquisa, a parte para escrever a dissertação toda, né, entre fazer as leituras, ir a campo e transformar isso numa dissertação de 18 mil palavras, a gente teve 18 meses. Então, um tempo limitado para você estabelecer contato e, a partir desses contatos, enfim, fazer entrevistas, etc., né? Além disso, como toda pesquisa antropológica, eu não estava interessado em indivíduos. Eu estava interessado no relacionamento entre essas pessoas. E as meninas, essas principalmente mulheres, né, que ensinam umas às outras a usar maquiagem no YouTube, elas não estão tratando o YouTube como uma televisão, elas não estão fazendo broadcasting. Elas têm grupos de outras meninas que elas admiram, que têm um ranking mais alto, tem mais prestígio, tem mais seguidores, e tem outras que as admiram, que são meninas que estão começando, né? E isso se transformava numa dificuldade também, porque essas pessoas não moram na mesma cidade. Então, eu não poderia observar essas pessoas todas. No final das contas, uma dessas, eu selecionei 6, todas as 6 que se conheciam, né? Uma na Escócia, uma em Israel, 2 nos Estados Unidos, uma na Inglaterra e uma, acho que em Singapura. Então eu não teria como estar nesses lugares ao mesmo tempo. E finalmente, eu, como 4 dessas 6 meninas eram menores de idade, no tempo limitado que eu tinha, não poderia me apresentar para os pais dessas meninas, para pedir consentimento, né, eticamente, para que eu fizesse entrevistas por Skype com elas. Então, essas limitações levaram a que essa pesquisa fosse relacionada toda online. O aspecto da observação, ele é quase óbvio, mas é importante no YouTube. Vocês estão vendo aí screenshots dessas práticas. Então, durante bom tempo, eu assisti muitos dos vídeos das pessoas, de várias dessas meninas, não só as que eu escolhi para a pesquisa em si, mas de outras também, enquanto eu ia avançando na pesquisa. Como vocês veem aí, eu estou colhendo uma série de maneiras de usar a mão e de usar a câmera, por exemplo, como espelho. Vocês estão vendo no canto superior direito, né? Uma técnica que todos usavam, essa técnica de você aproximar o produto de maneira que as pessoas possam saber qual que é o produto exato que você está usando, ou de colocar ele em contraste com sua mão para ter uma ideia melhor da cor. O fato do fundo ser sempre muito informal, geralmente dentro do quarto das pessoas. Então isso, enfim, isso já foi algo favorável, né? Havia muita coisa na internet para olhar dessas meninas. Mas isso deu margem também para enfim, para que eu, de alguma forma, me envolvesse também praticamente com o assunto da maquiagem, não diretamente com elas. Então, nesse caso que vocês estão vendo aí, é uma foto de um curso. Esse curso foi absolutamente fundamental para a pesquisa, porque eu não fazia ideia do que era maquiagem e a quantidade de produtos que envolve, né, fazer maquiagem e a dificuldade da, né, enfim, do treinamento que você tem para manipular esses produtos. Ao mesmo tempo, foi muito útil sentir a expectativa dessas pessoas que fizeram um curso comigo e a minha expectativa em relação ao que elas achariam de mim. Enfim, um momento rico. E no final da dissertação,
o que fechou a dissertação foi um insight que eu tinha feito em caderno de campo sobre essa experiência, em que a professora repetia: então a gente está fazendo isso para criar a impressão de, ou para criar a ilusão de. E, enfim, se vocês se interessarem pela pesquisa, é só dar uma olhada, não é o ponto aqui dessa apresentação. Além disso, se vocês assistirem o vídeo do Mike Wesch sobre a introdução à antropologia no YouTube, ele propõe e faz com o grupo de estudantes dele que eles, ao entrar em contato com esses blogueiros, com essas pessoas que fazem vlog, que eles façam isso não por e-mail ou não por Skype, mas respeitando o meio que essas pessoas usam, né? E foi uma experiência também muito difícil, entrar no ambiente e dentro da escolha que essas pessoas, no caso os gurus do YouTube, têm para se comunicar umas com as outras. Então, o treinamento todo de olhar para a câmera, o treinamento de... Sai, Lilza. Sai daí. O treinamento de olhar para a câmera, o treinamento de falar com uma audiência que, enfim, eu não estou vendo e reagir de alguma forma a essa audiência, transmitir algum tipo de naturalidade dentro dessa conversa, isso tudo fez parte da experiência de participação que eu pude ter gravando vídeos para o YouTube. E, por último, uma outra forma de participar que foi interessante foi o uso das videotags. A tag, ele é um gênero de vídeo que as gurus, mas não só elas, outros grupos nas mídias sociais, mesmo no Facebook, etc., usam. Talvez vocês já tenham visto. É um questionário que as pessoas respondem. No caso do YouTube, elas respondem olhando para a câmera. E isso faz parte da dinâmica de como essas pessoas se comunicam. Então, tem um questionário sobre o namorado. Então, a guru leva o namorado e eles respondem essas perguntas que são pré-determinadas. E chama tag porque, no final das contas, elas tagueiam quem elas gostariam que respondesse também. Então, dentro da rede, ela fala: eu gostaria de pedir que fulano, beltrano e cicrano, enfim, respondam essa tag também. E é assim que a tag vai se disseminando, né? Então, são essas maneiras em que a participação aconteceu dentro dessa pesquisa. Ela não foi só olhar, e foi muito importante, né? Como participar é importante nas pesquisas antropológicas em geral. Agora, esse é um outro exemplo, né? Um exemplo em que o aspecto da convivência com as pessoas fora da internet foi muito importante. Eu queria só chamar a atenção para vocês que, para o argumento dessa apresentação, foi importante colocar a foto de uma pessoa morta, né? Então, já indico, não é uma foto aberrante, mas se vocês tiverem, quem quer que, enfim, não se sinta à vontade com isso, já sabe que nos próximos 5 minutos um dos slides vai ter uma imagem dessa, tá? Esse é o título da minha pesquisa, Mídias Sociais no Brasil Emergente, e o objetivo dela foi ver como que as camadas populares do Brasil usam as mídias sociais de que maneira que essas mídias sociais de alguma forma influenciam ou não influenciam a mobilidade social dessas pessoas. Aqui vocês estão vendo o local nesse mapa, a estrela vermelha mostra ali o ponto mais ou menos onde ficou esse povoado. Ele fica a 100 quilômetros ao norte da cidade de Salvador. Salvador foi a primeira capital do Brasil, foi o centro da América Portuguesa durante os primeiros 300 anos, né, desde a chegada dos portugueses até o momento em que a capital se desloca para o Rio de Janeiro, no século XVIII, se eu não estou enganado.
E esse mapa é importante porque ele é um cruzamento ele é um mapa do Google com um cruzamento de informações do Censo Brasileiro de 2012, né, do IBGE. E a informação que está sendo cruzada aí é cor de pele. E isso é significante porque você vê como o aspecto racial é, é importante, histórico e racial é importante na formação do Brasil contemporâneo. Então, essa parte alaranjada toda não só é a parte da primeira colonização do país, mas ela também é a parte em que você tem uma população predominantemente negra ou de cor, né? Inclusive uma população muito misturada de ameríndios. E na parte sul, vocês veem ali já do Espírito Santo, mas com mais concentração em São Paulo e diante, você tem a população branca. Como o assunto da pesquisa em particular era a mobilidade social, isso justificou ter escolhido um lugar, enfim, bem no coração dessa parte do Brasil que ainda é muito desigual. A nossa metodologia foi, de certa forma, particular, porque em vez de ter um pesquisador fazendo a sua única pesquisa, nós éramos 9 e todo mundo estudando exatamente a mesma coisa, mas em 9 lugares diferentes, né? 3 pessoas na América Latina, em Trinidad e Tobago, no Chile e no Brasil, 2 pessoas na Europa, na Inglaterra e na Itália, e daí um pesquisador na Turquia, a Elisabetta, um pesquisador na Índia, o Shriram, e 2 pesquisadores na China, um na China rural e outro na China industrial. E isso não só fez parte, mas foi uma parte importante do nosso trabalho, porque mensalmente nós combinamos, né, antes de ir a campo, íamos a cada mês falar de assuntos específicos e esses assuntos se transformavam em relatórios que eram então enviados para todo mundo. A gente lia uma vez por mês durante o trabalho de campo e fazia reuniões mensais. A nossa metodologia principal era a de a observação participante, então a gente, além, enfim, de fazer entrevista, etc., a gente passava o tempo junto com essas pessoas, criando, né, cultivando relacionamentos nos bares, nas igrejas, nas escolas, etc. E dentro desse aspecto de participar e observar, um aspecto importante era o de olhar, não só ficar amigo dessas pessoas pelas redes sociais para ver o que elas estavam publicando, mas também observar em que lugar que eles se conectam, em que contexto, se o computador está na sala, se é um computador público, se é na escola, quem que está junto quando eles se conectam. E, ao mesmo tempo, enfim, como uma pesquisa antropológica típica, ela, apesar do estudo ser sobre mídias sociais, ele não é um estudo especificamente sobre esse assunto, né? Ele é um estudo que fala, enfim, que está associado a como as pessoas vão à igreja, que tipo de comida elas têm, quais os trabalhos, enfim, é um trabalho holístico como são as etnografias, né? A gente, por conta disso, teve a possibilidade de olhar como as pessoas se apresentam na internet e também como elas se apresentam quando elas não estão na internet e de que maneira isso está associado, né? Ou seja, qual que é a imagem que a pessoa tem quando ela está online e de que maneira essa imagem é igual ou não é igual quando ela está fora da internet. Enfim, acabou sendo interessante observar dentro desses 17 meses tensões que existiam, por exemplo, no caso das mães que usavam o Facebook porque elas historicamente eram responsáveis por cuidar da casa e da família e estando empregadas, é um contexto recente no Brasil de emprego formal chegando às classes trabalhadoras, né? Então elas não estavam em casa, mas as mídias sociais
de certa forma, principalmente o WhatsApp, resolviam essa dificuldade, porque elas mantinham ou de alguma forma tentavam manter o contato com os filhos usando essas soluções, né? Além disso, aplicamos formulários, um primeiro formulário mais para ter um primeiro contato, um contato inicial com as pessoas, uma série de entrevistas semi-estruturadas na metade da pesquisa e no final da pesquisa um formulário final testando algumas generalizações que a gente teve. Lembrando, apesar da pesquisa ser comparativa, tudo que nós fizemos em campo dizia respeito a esse campo, né? Então, eu não tenho nenhuma relação com a pesquisa que aconteceu na China, a não ser a relação enfim, de colaboração no contexto enfim, do momento em que a gente comparava os nossos resultados. Mas a minha pesquisa é exclusivamente sobre o Brasil. Então, tudo isso que eu estou falando diz respeito só ao meu lugar de campo. Enfim, isso é só um apanhado para mostrar qual é a metodologia que a gente usou e de que maneira que ela foi importante. E eu quero agora argumentar de que maneira que estar presente foi importante ali, né? Por que que se eu tivesse feito essa pesquisa apenas pela internet, ela certamente seria mais pobre, provavelmente errada. Então, o que vocês estão vendo no canto superior, como eu uso as mídias sociais, né? Então você vê ali um círculo maior que tem a imagem do Facebook. Então eu tenho um grupo de amigos íntimos e eu filtro o que eu publico só para essas pessoas. Os outros são amigos mais conhecidos e tem um espaço ali de coisas que eu publico publicamente, né, para pessoas que eu não conheço, mas que possam estar interessadas nesses assuntos. Então eu seleciono qual é a audiência e essa parte pública do meu Facebook dialoga com uma série de outras plataformas, principalmente o Twitter e o YouTube. No lugar onde eu fiz a pesquisa, a configuração era bem diferente. Primeiro, as pessoas não usam uma série de plataformas. Elas estão onde todo mundo está. Elas não têm essa necessidade que eu tenho de diferenciar grupos a partir de plataformas diferentes. Então, eles de certa forma reproduzem o espaço social em que eles moram, que é esse povoado, dentro do Facebook. Então está todo mundo no povoado, da mesma forma está todo mundo no Facebook. E o que eles usam de outros serviços, principalmente o YouTube, mas também o Instagram, usam dentro do contexto do Facebook. Então, além de usarem só os espaços online que todo mundo usa, eles no Facebook publicam tudo publicamente, né? Eles não fazem a distinção que eu faço de camadas de pessoas mais ou menos conhecidas. Além disso, eles aceitam pedidos de amizade de pessoas que eles não necessariamente conhecem, e isso faz parte da maneira como eles usam as mídias sociais. E apesar deles aceitarem esses pedidos, o que, na primeira impressão, o que eles publicam ali me pareceu exageradamente pessoal. Então, o interior de casa, os produtos que tem em casa, criança pequena, enfim, uma série de coisas que, para mim, na minha visão do que é público e privado, deveria ser mantido um pouco mais protegido. Para eles tá acessível para qualquer pessoa e esse é o objetivo, né? O esquisito para eles é pensar na possibilidade de não disponibilizar isso para todo mundo. Esse modelo, essa separação entre como eles veem o público e o privado e como eu vejo o público e o privado, se tornou menos estranha quando esse evento aconteceu no povoado,
em torno do quinto mês que eu estava lá. Então esse foi um acidente na rua principal do povoado. Um caminhão perdeu o controle, atropelou duas crianças de 7 anos e bateu nesse muro, e esse é o estrago. Daí vocês têm uma ideia da quantidade. As duas crianças ficaram muito machucadas, tiveram que ser levadas para o hospital. Enfim, isso está descrito também no trabalho, não vou tratar do assunto aqui, mas o importante para essa fala é que eu passei a notar como nas próximas 3 semanas as pessoas que andavam pelas ruas conversavam muito intensamente sobre esse evento. Então elas se encontravam em grupos, e esses grupos de pessoas passando, e cada um trazia um pouquinho de informação. Então alguém era amigo da enfermeira, alguém era amigo de um parente, alguém era amigo, enfim, conheceu a pessoa que era a dona do caminhão. E então esse assunto, esse acidente, foi intensamente discutido. Se olhava na rua, e existia um grande interesse claro e demonstrado nesse assunto. Mas daí você via o Facebook, e no Facebook era como se nada disso tivesse acontecido, né? Nenhuma foto, a não ser, enfim, muito específicas e muito vagas em relação ao conteúdo, apareceram ali. E isso me levou a considerar o que de fato era ou não era privado ou público para eles. Eu vou explicar por que agora. Esse próximo slide é o que tem a pessoa morta. É, essa, em vez da gente tratar público, a literatura antropológica mostra, público e privado são conceitos problemáticos para a gente usar, porque se usa muito facilmente, mas sempre ou quase sempre de maneira vaga, né? Então a gente acha que o público e o privado para a gente representa a mesma coisa que para outras pessoas, né? E o que eu descobri dentro do contexto da Pojuca é que do lugar onde eu estudei é que existiam dois espaços públicos, né? Um espaço público em que discussões como essa do acidente com as duas meninas ou desse assassinato aconteciam, mas elas passavam por fora do Facebook, principalmente por medo que as pessoas tinham de serem associadas a esses eventos e, sendo associadas, sofrerem qualquer tipo de consequência, né? Revanche, vingança, né? Então, existe um espaço público que é discutido sempre dentro da ferramenta que é mais privado, ou associada com privado, que é o WhatsApp. Existe esse espaço público que eu conheço, que eu estava vendo a princípio no Facebook, que é um espaço público muito controlado, com esse tipo de foto como essa que tem no centro, em que as pessoas estão sempre bonitas, em que existe uma tentativa de você mostrar um certo tipo de ascensão social. Então você tá lá sempre bonito, você tá maquiado, você tá com cabelo direito, você tá mostrando os seus equipamentos, né? E para distinguir esses dois espaços, eu chamei de luzes apagadas, ou seja, é o público que acontece fora do momento em que está todo mundo olhando, e o luzes acesas, que é o público que acontece com a intenção de que as pessoas sejam vistas, né? É, eu trouxe esses dois exemplos para mostrar como teria sido difícil para mim perceber isso não estando presente. Então, a minha análise inicial, até, enfim, mais ou menos metade da pesquisa de campo, eu via pela quantidade de fotos que as pessoas publicavam de dentro da casa delas, mostrando criança, equipamento, etc., que esses brasileiros pobres eram usuários inexperientes. Inexperientes porque eles têm pouco acesso à educação formal, e também por serem pobres, só começaram a usar o computador recentemente, né?
E em função disso, por não terem muita educação formal e por terem essa limitação, né, terem começado a usar a internet há alguma coisa em torno de 10 anos, a maioria bem menos do que isso, mas em torno de 10 anos, foram as primeiras lan houses, né, que apareceram. Eu argumentaria que eles publicam essas fotos deles dentro de casa, mostrando criança, etc., porque eles são ingênuos, né? Não conhecem a internet, são novos ali no ambiente, então eles colocam esse conteúdo público no lugar onde todo mundo pode ver. E eles fazem isso, ou fariam isso, porque eles não saberiam fazer diferente. Depois de ter gradativamente ganhado confiança de muitos desses usuários e por conta disso participar dessa rede de conversas que acontece no espaço público, mas é um público privado do WhatsApp, eu descobri que, enfim, essa leitura inicial estava completamente equivocada. Eles são muito experientes, mas é uma experiência que precisa ser medida a partir do conhecimento que eles têm que a gente passa a ter dos valores locais, né? Então, por exemplo, na questão da violência, e que é uma violência que existe independente da presença da polícia, que é muito limitada, então, para você falar de alguma coisa que é muito importante, você não pode falar onde todo mundo veja, né? Então, dentro desse contexto, de uma situação em que você está exposto a ser agredido, a ser assassinado, ou seus parentes, você precisa cavar um espaço dentro da comunicação privada para você ter discussões públicas. Então, eles são muito experientes, mas a gente precisa ver essa experiência a partir do contexto em que eles vivem. Eles não usam filtro de conteúdo no Facebook, não é porque eles não sabem, mas porque aquele é um espaço em que as pessoas, nesse momento, associam com um lugar do controle moral, né? E como nos últimos 10 anos essa é uma população que vem melhorando de vida, principalmente em termos financeiros, né? Mas também educacionais, etc., existe uma tensão dentro da cidade em relação a quem sobe de vida, quem melhora de vida, né? Então, eles estavam usando o Facebook mostrando aqueles objetos e as crianças, etc., é uma intimidade muito controlada, né? Não era a intimidade da casa mesmo, era um espaço dentro da casa em que eles escolhiam fotos com cuidado, que transmitiam esses valores de prosperidade, enfim, que eles gostariam que as outras pessoas vissem, né? E o outro espaço público é um espaço público que é construído a partir do WhatsApp principalmente, mas do chat no Facebook, em que as pessoas se sentem à vontade para falar dentro do seu grupo de pessoas de mais confiança aqueles assuntos que interessam a todos. A conclusão sobre o assunto inicial dessa apresentação é que, enfim, dentro da minha experiência, você não pode discriminar se a pesquisa precise necessariamente, como é o argumento do Grossdorf, né? Acontecer sempre online. É muito importante que ela possa acontecer sempre online, dependendo do que você está pesquisando e das condições materiais, físicas, o tempo que você tem disponível, né? Isso pode justificar que ela aconteça apenas online. Mas ela pode e deve acontecer também, dependendo, óbvio, das perguntas e das limitações do contexto, etc., online e offline, como foi esse último caso, o segundo caso que eu mostrei,
dessa outra pesquisa a mais longo prazo, uma pesquisa em que foi absolutamente fundamental estar lá e criar os vínculos de relacionamento para poder ser apresentado a esse outro espaço paralelo das conversas públicas, mas são conversas públicas que acontecem escondidas, né? Que eu não teria acesso se eu não tivesse, enfim, passado um tempo e frequentado a casa das pessoas e, enfim, aprendido, feito amigos e a partir daí começar a pedir para que essas pessoas circulassem também comigo os assuntos que, enfim, elas não mostravam para todo mundo. Tá bom? Bom, é isso. Obrigado por ter assistido essa apresentação. Ops, deixa eu voltar aqui. Esses são os livros do nosso grupo. É uma pesquisa feita na UCL, na University College London, com financiamento do European Research Council. Nós, no final de todas as publicações, vamos ter 11 livros publicados. Por enquanto, estão esses 7. O nosso livro principal é esse de cima, que é o livro comparativo, que, enfim, você vai poder olhar um pouco dos resultados de todo mundo, mas você já pode também encontrar os livros individuais, né? Da China industrial, da Inglaterra, do norte do Chile, no sudeste da Itália, na China rural e no sudeste da Turquia, ali no limite com a Síria. O meu e-mail é esse, o meu nome no Twitter é Jasper. E, bom, obrigado e espero que tenha sido útil.